Em nome de Jesus Cristo, a videira verdadeira. Amém. Quem aqui já caiu em um golpe? Temos pessoas que já caíram em golpes? Quem não caiu certamente conhece alguém que já tenha caído, né? Lamentavelmente, parece que a cada dia aparecem mais tipos de golpes. Um golpe que é muito comum hoje em dia, por exemplo, produtos sendo oferecidos na internet por preços muito abaixo da tabela, e às vezes a pessoa vê aquele produto, acha que está fazendo um bom negócio, faz a compra e quando vê, recebe um produto de péssima qualidade, um produto falsificado. Isso quando recebe o produto, porque em muitas vezes a pessoa faz o pagamento e nem sequer recebe o produto. Outro golpe que é muito comum as pessoas caírem é aqueles que prometem altos rendimentos. Você investe o seu dinheiro com a promessa de que em pouco tempo você vai ter o seu dinheiro multiplicado, mas no fim das contas, muitas pessoas acabam ficando sem nada. Quem nunca recebeu uma ligação duvidosa com uma proposta mirabolante, muito atraente? Ou uma ligação de alguém que se diz do banco e quer regularizar o seu cadastro e pede os seus dados? Ou até mesmo a pessoa dizendo, você está sofrendo um golpe, tem alguém querendo desviar o seu dinheiro, então vou precisar fazer aqui alguma coisa aqui, você tem que me passar esses dados para eu conseguir ajudar você, quando na verdade é essa pessoa que está querendo dar o golpe em você. Enfim, existem inúmeros golpes. Golpe do Pix, golpe do falso sequestro, entre tantos outros que nós poderíamos citar. E a pergunta que eu faço, por que será que as pessoas caem em golpe? Podem ser inúmeros motivos, Talvez por falta de informação, por falta de conhecimento, por desatenção. Em muitos casos pode até ser por medo, por coação. Imagina alguém ligando, eu estou com seu familiar, se você não me passar o dinheiro, então a pessoa nesse momento de medo, de tensão, acaba caindo no golpe. Ou se a pessoa se diz, você tem que me passar essa informação, porque senão vão tirar todo o seu dinheiro da conta. Você vai lá e no final, então, são inúmeros motivos que podem fazer uma pessoa cair em golpes. Mas existe um motivo que também muitas vezes faz a pessoa cair em golpe. Isso está na própria pessoa. É a ambição e a ganância. Sim, muitas vezes as pessoas caem em golpe justamente por sua própria ambição e ganância. Querer comprar um produto barato, ganhar dinheiro fácil, conquistar aquilo que não tem ou algo melhor do que já tem. Quando essas oportunidades surgem assim de maneira fácil, de maneira atraente, às vezes é difícil resistir. É comum o ser humano ambicionar aquilo que ele não tem. É comum ele querer aquilo que está fora do seu alcance. É comum o ser humano querer ser aquilo que ele não é, e muitas vezes até mesmo aquilo que ele jamais poderá ser. Golpes. E golpes religiosos? Golpe religioso, será que isso existe? Será que existe golpe religioso? Infelizmente também existe. E hoje em dia existem muitos falsos profetas por aí que em sua ambição pecaminosa ensinam e prometem o que Deus nunca ensinou nem prometeu. E assim enganam muitas pessoas. Eles estão por aí, a gente sabe disso. Mas não é só de hoje que isso acontece. De certa forma, o que está implícito nessa parábola que Jesus nos conta no dia de hoje também tem a ver um pouco com isso. Um homem fez uma plantação de uvas e a arrendou a alguns lavradores. Quando chegou a hora da colheita, ele enviou servos para que recebessem aquela parte que lhe cabia por direito. Mas os lavradores maltrataram e mataram os servos enviados pelo dono da vinha. Não deram a ele aquilo que lhe pertencia. E por fim, o dono enviou o seu próprio filho, que igualmente foi morto, cruelmente morto. Nessa parábola, Jesus está fazendo uma comparação.
O dono da vinha é o próprio Deus. Os lavradores são os líderes religiosos do povo de Deus. Aqui, nesse contexto específico, os fariseus e principais sacerdotes, que é a quem Jesus dirige essa parábola. Os servos enviados pelo dono da vinha são os profetas do Antigo Testamento. O filho do dono é o próprio Jesus Cristo. E a plantação de uvas, a vinha representa o povo de Deus. Ao fazer essa comparação, Jesus abertamente acusa os líderes religiosos de não estarem cumprindo com aquele papel que lhes tinha sido designado. Deus tinha escolhido um povo para si, para que por meio dele fossem abençoados todos os povos do mundo, conforme promessa feita a Abraão, que é o pai desse povo. Lá, conforme registrado em Gênesis capítulo 12. E assim Deus formou esse povo. Deus abençoou esse povo. Fez todo o possível por esse povo. Formou esse povo a partir de Abraão, Isaque e Jacó. Fez esse povo numeroso no Egito. Libertou-os depois quando se tornaram escravos no Egito, através do seu servo Moisés. Deus os conduziu através do deserto para a terra prometida, uma terra que emana leite e mel, uma terra fértil, muito produtiva. E lá Deus os transformou em uma grande nação. Israel, o povo de Israel, é a vinha que Deus plantou. A vinha que Deus cuidou com todo amor e fez de tudo por essa vinha. Conforme nós temos registrado em Isaías capítulo 5, que é o texto do nosso Antigo Testamento desse culto. E o desejo de Deus era que essa vinha, esse seu povo, produzisse muitos frutos. E que frutos seriam esses? Primeiro, que eles permanecessem fiéis à aliança. A aliança que Deus mesmo tinha feito com eles lá no Monte Sinai. Que eles cultivassem a terra prometida, a terra que eles herdaram, uma terra produtiva e fértil. Que eles servissem, amassem uns aos outros e que eles também testemunhassem as grandezas de Deus, o amor de Deus aos povos pagãos, aos povos vizinhos, povos que precisavam conhecer o Deus verdadeiro. Só que os líderes religiosos, eles foram instituídos por Deus justamente para que o povo permanecesse fiel à aliança. Essa era a função deles. Para isso eles foram instituídos, para que assim, fiéis à aliança, esse povo produzisse muitos frutos bons, frutos dignos. Mas os líderes religiosos falharam. Em vez de se manterem fiéis à aliança, eles mesmos se afastaram dessa aliança. Eles se afastaram e também fizeram com que o povo se afastasse. Em suas ambições pecaminosas, eles mesmos começaram a ditar as suas próprias regras ao povo, contrariando a vontade de Deus e a aliança que Deus tinha estabelecido. Eles ostentaram como se fossem o próprio Deus. Eles buscaram o privilégio, a autoridade, o poder que pertencem a Deus. Ou seja, esses líderes religiosos que Deus instituiu sobre o povo, eles deram um golpe no povo. Um golpe religioso, não de hoje, mas lá no passado, já no Antigo Testamento. E com isso também o povo se afastou de Deus. O povo passou a ignorar a aliança, começou a seguir e adorar deuses falsos dos povos vizinhos. E quando Deus percebeu que a sua vinha já não estava mais produzindo frutos, que ela estava nas mãos de maus lavradores, ele até tentou fazer algo. Ele enviou muitos servos, os profetas do Antigo Testamento. Inúmeros profetas que Deus enviou, mas o que aconteceu a eles? Em sua maioria, eles foram desprezados, rejeitados, maltratados e alguns até mesmo mortos. Foi isso que aconteceu com os líderes, os servos enviados por Deus, os profetas do Antigo Testamento. E quem fez isso com eles? Justamente os líderes religiosos, os lavradores da vinha. Esses líderes religiosos, eles estavam muito mais preocupados em procurar glória e prestígio pessoal. Eles prometiam paz e prosperidade ao povo, enquanto a mensagem de Deus era de juízo.
era um chamado ao arrependimento por causa dos pecados que o povo estava cometendo. E quando finalmente Deus resolveu enviar o seu próprio Filho ao mundo, foram justamente esses líderes religiosos, esses maus lavradores, os responsáveis, os principais responsáveis pela morte cruel e injusta de Cristo na cruz. A ambição desses líderes religiosos do povo de Deus fez com que eles se colocassem acima do próprio Deus. Fez com que eles procurassem o poder, a autoridade, o prestígio, a glória que pertencem somente a Deus. Muito tempo já se passou desde que tudo isso aconteceu. E Deus ainda hoje continua sendo o dono da vinha. E nós pertencemos a essa vinha. A vinha de Deus no Novo Testamento, o povo de Deus no Novo Testamento é a igreja cristã. E a igreja cristã no sentido amplo, não restrito aqui, uma denominação aqui no bairro Bela Aurora, mas no sentido amplo, ou seja, todos aqueles que creem em Jesus Cristo como seu Salvador. Esse é o povo de Deus. E os lavradores são aqueles que recebem a autoridade do próprio Deus para instruir e orientar essas pessoas, esse povo, essa vinha, a permanecerem fiéis à palavra de Deus, não a preceitos humanos. Ou seja, esses lavradores são os pastores da igreja. E os primeiros pastores, o próprio Cristo preparou, foram os discípulos. Eles foram os primeiros lavradores. A função dos pastores da igreja cristã é sempre zelar pela correta pregação da palavra de Deus. Uma palavra que acusa, que pela lei mostra o nosso pecado, mas que pelo Evangelho nos garante o perdão pleno e total dos nossos pecados. E quem nos garante é o próprio Jesus Cristo. É a função dos pastores administrar o batismo e a Santa Ceia, publicamente administrar o ofício das chaves, que é o poder que Deus concede à sua igreja e a todos os cristãos também, de perdoar os pecados. Infelizmente, assim como no passado, também hoje existem muitos maus lavradores da vinha do Senhor. Verdadeiros golpistas ambiciosos que se autodenominam pastores e até mesmo bispos e apóstolos. E esses falsos profetas, eles estão também muito mais preocupados em glória e prestígio pessoal do que em, de fato, cumprir a vontade de Deus. Eles prometem para as pessoas paz, sucesso, prosperidade, saúde, enquanto a verdadeira mensagem de Deus convida-nos ao arrependimento, para que haja o perdão dos pecados. Ao prometerem o que as Escrituras não dizem, esses falsos profetas acabam colocando-se acima do próprio Deus, ostentando e reivindicando o poder, a glória, o prestígio que pertencem somente a Deus. E lamentavelmente há multidões que seguem esses golpistas. Há multidões que dão ouvidos, que caem na lábia desses golpistas. E assim também acabam desprezando e rejeitando os verdadeiros pastores da igreja cristã, que são aqueles que se mantêm fiéis à palavra. E as pessoas que dão ouvidos a esses falsos profetas, eles na verdade estão rejeitando não o ser humano, mas eles rejeitam o próprio Jesus Cristo e a salvação que somente nele pode ser encontrada. E aí eu pergunto novamente, por que será que tantas pessoas caem na lábia desses golpistas? Por que tantas pessoas se deixam levar por esses golpes religiosos? Novamente, a gente pode aqui enumerar inúmeras possibilidades. Talvez por desinformação, por falta de conhecimento, por desatenção, ou até mesmo por medo, por coação, porque alguns desses falsos profetas coagem, colocam essas pessoas contra a parede. Pode ser fraqueza de fé. São muitos os motivos que podem levar alguém a cair em um golpe religioso. Mas, novamente, muitas vezes, o que leva uma pessoa, o que pode levar uma pessoa a cair em um golpe religioso, pode ser também a sua ganância e a sua ambição pecaminosa. Assim como foi no Antigo Testamento, também hoje a mensagem dos falsos profetas, ela parece muito mais atraente do que a verdadeira mensagem de Deus. Por quê?
porque ela oferece aquilo que o ser humano quer ouvir, aquilo que ele ambiciona: paz, tranquilidade, sucesso, prosperidade. É muito mais agradável a gente ouvir falar nessas coisas, ouvir falar: não, continua assim, está tudo bem, você terá sucesso, fartura, prosperidade, tudo do melhor. É muito mais agradável ouvir isso do que ouvir falar em: você é pecador, você precisa se arrepender. O que é mais agradável? Muitos preferem essas mensagens terrenas, que prometem prosperidade terrena. E isso apenas reflete o que diz o apóstolo Paulo em sua segunda carta a Timóteo, quando ele alerta: pois virá o tempo em que não suportarão a sã doutrina, pelo contrário, se rodearão de mestres segundo as suas próprias cobiças, como que sentindo coceira nos ouvidos. Ou seja, muitas vezes em sua ambição pecaminosa, as pessoas procuram mestres que lhes falem o que elas querem ouvir, não o que de fato elas deveriam ouvir, não de fato o que Deus quer falar para elas. E o grande problema dessas falsas mensagens é que elas pintam apenas uma realidade terrena, como se a única finalidade da palavra de Deus fosse garantir uma vida tranquila e próspera aqui na terra. Não que Deus não conceda isso a nós, concede sim. É o fruto da bênção sobre o nosso trabalho, Deus pode conceder isso. Mas não apenas isso, o cristão também está sujeito a sofrimento. Só que aí esses maus lavradores da vinha, eles abominam o fato de que um cristão possa sofrer, de que um cristão possa passar por dificuldades. Mas o que Jesus disse: no mundo vocês vão sofrer, tenham coragem, eu venci o mundo. Quem quiser ser meu seguidor, tome a sua cruz, siga-me. Foi isso que Jesus disse. Não quer dizer que a vida do cristão será só de sofrimentos. Poderemos também ter prosperidade, momentos muito bons e tranquilos, mas não apenas. Nós também estamos sujeitos a problemas. E o pior problema é que essas falsas mensagens desses maus lavradores da vinha do Senhor, elas ignoram a realidade do porvir, o novo céu e a nova terra, que é a nossa maior esperança. Jesus está nos preparando a esse lugar, um lugar perfeito, onde todos nós um dia habitaremos. Por isso, tomemos cuidado. Tomemos cuidado para que também nós, em nossa ambição pecaminosa, porque sim, nós também temos essa ganância, essa ambição, que é fruto do pecado que está em nós. E muitas vezes ela também quer nos levar a dar ouvidos a essas mensagens golpistas. Que nós possamos tomar cuidado, que nós busquemos sempre a orientação fiel da palavra de Deus, para que não sejamos iludidos por maus lavradores. A nossa esperança, ela está no porvir, no novo céu e na nova terra. Mas isso não descarta a realidade do presente. E essa realidade na qual nós vivemos, ela é muito importante, e muito importante sim. E é justamente por isso que Deus quer que a gente produza frutos. Frutos não para nossa glória, nosso prestígio pessoal ou de algum líder religioso, não. Frutos para a honra e glória de Deus e para o bem-estar do nosso próximo. Mas para que seja possível, para que nós de fato possamos produzir frutos dignos, é fundamental que nós sigamos o que ensina a palavra. Antes de qualquer coisa, precisamos reconhecer a nossa condição por natureza, que é a condição de pecadores, e então confiar no perdão que Cristo conquistou para nós. Ignorar essa etapa é o pior dos erros, que pode nos despedaçar, que pode nos reduzir a pó. Porque, como diz o nosso texto, a pedra que os construtores rejeitaram, essa veio a ser a principal pedra. E sobre quem ela cair, esse ficará despedaçado, esse virará pó. Ou seja, Jesus é a pedra fundamental, Ele é o alicerce, Ele dá a salvação a todos aqueles que se arrependem e creem nele como Salvador. Mas Ele também rejeita, condena, aniquila aqueles que o rejeitam, aqueles que o desprezam, aqueles que não reconhecem a sua necessidade de perdão.
ainda hoje a igreja cristã continua sendo a vinha do Senhor. A vinha pela qual Deus fez tudo possível. Pela qual Deus enviou o seu único filho, permitindo que ele fosse morto injustamente, justamente por aqueles que deveriam zelar pela vinha. Mas pelo fato de ele ser o filho do dono, ou seja, pelo fato de ele ser verdadeiro Deus, ele não permaneceu na morte, ele ressuscitou. E por ele ser verdadeiro ser humano, assim como eu, assim como cada um de vocês, a sua obra, a sua vida perfeita e sua morte injusta não foram em vão. Eles podem ser aplicados agora para nós. Porque aquilo que ele fez não foi por ele, foi por mim e foi por cada um de vocês. É por isso que ele morreu em nosso lugar, para garantir-nos o perdão e a salvação. Foi isso que Deus fez por sua vinha. É isso que Deus continua fazendo por sua vinha, que somos cada um de nós. Através da fé em Jesus Cristo, nós somos enxertados nessa vinha e somos capacitados a produzir frutos dignos, de acordo com a vontade de Deus. E aí vamos citar alguns frutos. Começamos pela luta contra o pecado. Afinal, se Cristo morreu pelos meus pecados, eu não vou mais me conformar em viver conscientemente em pecado. Eu não vou deixar de ser pecador, isso é impossível. Mas Cristo perdoa os meus pecados quando eu me arrependo. E eu vou lutar para não mais conscientemente viver em pecado. É a luta contra o pecado. E o Espírito Santo capacita para isso. Outro fruto, o servir e amar ao próximo, fazer o bem aos que estão ao nosso redor, fazer o bem uns aos outros, começando na família, na igreja, na sociedade, enfim, ali onde Deus nos colocou, dando o nosso melhor. Esse é outro fruto. Também zelar pela criação é outro fruto, ou seja, Deus criou esse mundo, nos colocou nesse mundo e quer que a gente usufrua desse mundo, mas com responsabilidade. Não de maneira gananciosa, ambiciosa, destruindo tudo, mas não, com responsabilidade, usando os recursos que temos à nossa disposição nesse mundo maravilhoso que Deus criou, com responsabilidade, com prudência, cuidando da natureza, fazendo uso consciente da água, enfim, de todos os recursos que estão aí à nossa disposição. E outro fruto que obviamente não pode falar é o nosso testemunho. Testemunhar a fé em Jesus. São muitas as pessoas que ainda não conhecem a salvação que há em Cristo. E Deus quer que nós que já conhecemos essa salvação, testemunhemos isso para as outras pessoas. Esses são os frutos que Deus requer de nós. Esses são os frutos que brotam da fé. E isso é importante. Os frutos eles não são um pré-requisito para a fé. Eu preciso produzir frutos, então vem a fé. Pelo contrário, eu tenho a fé e os frutos são a consequência. É assim como os ramos precisam estar conectados à videira para que possam produzir frutos, assim também nós precisamos estar conectados a Cristo para que de fato possamos produzir frutos dignos. E o próprio Deus nos oferece esses meios pelos quais nós podemos permanecer conectados a Cristo. No batismo nós fomos enxertados nessa vinha. Nós fomos enxertados em Cristo, na fé em Cristo. Ou quando antes do batismo já chegamos à fé por meio do ouvir da palavra. E no nosso estudo contínuo da palavra, desde a infância, durante a fase da juventude até a nossa fase adulta, até a velhice, esse contato contínuo com a palavra, seja na igreja, seja em casa, numa leitura, num devocional, num estudo bíblico, esses são momentos riquíssimos, que é como se fosse o cultivar da parreira de uva, da vinha, a poda, a adubação, o capinar. É isso que Deus deixa à nossa disposição. A Santa Ceia, um verdadeiro adubo que nos mantém enxertados e nos fortalece na fé, na certeza do perdão dos pecados. Nos fortalece a fé em Jesus Cristo e nos garante, nos dá a certeza de que um dia estaremos com Cristo. Esses são os meios que o próprio Deus nos deixou à disposição. Meios pelos quais somos enxertados e continuamos conectados a Cristo por meio da fé. Jamais desprezemos esses meios que Deus nos deixou.
para que assim sejamos cada vez mais capacitados a produzirmos frutos dignos. E são esses frutos, quando nós os produzimos como consequência de nossa fé, que farão também de nós testemunhas vivas do amor de Deus. O nosso viver, não apenas nosso falar, mas nosso viver será um testemunho. E assim também muitos outros poderão ser alcançados pela fé e assim enxertados na vinha do Senhor, para que assim juntos possamos produzir mais e mais frutos para a honra e para a glória do nosso Deus, para o benefício de toda a criação de Deus e para o bem das pessoas deste mundo que Deus tanto ama. Que assim seja, por Jesus Cristo. Amém.